Oi, gente, tudo bem com vocês? Esse é meu primeiro vídeo em que vou compartilhar minhas experiências de literatura com vocês. E vamos começar com O Pequeno Príncipe. E a minha primeira experiência com ele foi na rodoviária, em que comprei numa livraria. Pra mim já é super, assim, uma experiência muito boa, porque eu gosto muito de rodoviária, porque é a porta de entrada para explorar outros lugares. Esse é um livro de capa dura, eu amo capa dura, e vem com bastante detalhes. E as ilustrações não pecam, gente. Olha só que lindeza. Eu também tenho um diário de leitura, olha só. E conforme eu ia lendo, eu fazia minhas anotações. E eu vou passar minhas experiências por aqui pra vocês, tá bom? E também vai ter alguns trechos do livro que eu vou ler. Eu comecei a leitura dia 2 de abril de 2026 e finalizei, deixa eu ver aqui para vocês, dia 14. E o livro, para mim, já começa bem interessante, porque é a queda do aviador no meio do deserto. Aí eu já comecei a lembrar de Jesus Cristo nos 40 dias no deserto, né? E me levou a um ponto. Quando a gente está num lugar em que a gente não pode fazer nada, quem é a gente? E ter esse tempo lá que ele teve no deserto, aquelas perguntas instigantes do Pequeno Príncipe, é muito interessante para nós adultos também. É um livro infantil, mas eu acho muito importante a gente ir lendo com o tempo para se questionar se a gente está realmente na rota que queremos estar. Então, quando o aviador começa a contar as histórias dele e contar a experiência de estar com o Pequeno Príncipe, o que o Pequeno Príncipe contava para ele e tudo mais, é muito interessante, porque tem aquela história do desenho que ele fez quando era criança e que ninguém compreendeu da forma como ele via. E fala assim, isso é coisa de criança, você deveria estudar, você deveria fazer outra coisa, não perder tempo. Só que era uma paixão dele. E é isso que eu acho muito importante para nós não perdermos a nossa paixão pela vida, o que queremos, o que desejamos. Então, assim, no primeiro dia, eu coloquei aqui: aviador, meu sonho é conhecer o mundo, ele é incrível. E é como eu disse, como eu comprei o livro na rodoviária, já tô dizendo muita coisa. Na rodoviária a gente pode ir para outra cidade, para outro estado, né? De ônibus, mas também tem avião que eu tenho medo, tenho muito medo. E conforme vai desenvolvendo, que o Pequeno Príncipe vai contando os planetas que ele foi conhecendo e como cada rei daquele planeta era, é como a gente conhece outras pessoas. E não é, tipo assim, a vida adulta é assim, e o aviador, tipo assim, nos coloca ali que às vezes não é muito interessante para muitas pessoas. Tipo assim, cada pessoa tem um gosto, vamos assim dizer. Mas para algumas pessoas não é interessante, tipo assim, ficar sabendo o que você faz, quanto que você ganha. Mas, tipo assim, quais são os seus sonhos, suas vontades? Além daquela performance grande do dia a dia, né? E sim, na nossa vida adulta, a gente tem responsabilidades, a gente tem que fazer coisas, assim, né? Para nos sustentar e tudo mais, mas não deixar nossa paixão de lado. Que nem quando eu coloquei aqui que eu queria conhecer o mundo, quando eu era mais nova, eu pesquisava país, pesquisava idioma, moeda, pontos turísticos. E por muito tempo eu deixei de fazer isso e não viajei. Mas é uma coisa que eu tenho muita vontade agora. E eu falei assim, não, agora eu tenho que viver direito. Tenho que viajar, tenho que conhecer outros lugares. E outra coisa que eu achei muito interessante, a história da Rosa e do Pequeno Príncipe. E eu vou ler um trecho para vocês aqui. Deixa eu achar, tá? Oi. Em uma bela manhã, precisamente ao nascer do sol, fazia sua aparição. Quando ela acordava, ela já estava ali, toda, e ela ficava desconcertada quando ela não estava pronta para ser vista. Outro ponto importante. No nosso dia a dia, às vezes na correria, a gente deixa de ser
cuidar. Então, eu vou ler outra coisinha para vocês. De manhã, ao levantar, nos lavamos e nos arrumamos, não é? Mas às vezes deixamos de fazer isso, de nos cuidar. E isso não é importante porque o outro vai ver a gente. É para nós mesmos, né? Também é preciso limpar e arrumar o planeta. Temos de arrancar regularmente os pés dos boabás, com cuidado para não arrancar as roseiras, com as quais se parecem muito quando são novinhas. Tem que ter todo um cuidado, tem que ter toda uma análise. Então, assim, eu acho que na vida adulta é muito importante a gente tirar um tempo pra gente, antes mesmo de começar o dia a dia, acordar um pouco mais cedo pra se olhar no espelho, pra ver se tá, tipo assim, como a gente tá se sentindo, né? E ele finaliza assim: é um trabalho muito chato, mas muito fácil. E é isso que acontece às vezes no dia a dia, né? É alguma coisa assim que, vamos deixar para depois. Mas é fácil de fazer. Não devemos deixar de fazer. E a Rosa, toda vaidosa, né, gente? Mas a relação entre eles, assim, é uma leitura que a gente faz e fala assim, poxa, realmente, se a gente não fala, o outro não tem como saber. E é isso que ela fala assim, se eu tivesse te falado, né? Aí passando pela Rosa, que foi o amor dele, a admiração dele, e é outro ponto. Cativas. O amor dentro do outro. Admire o outro e seja admirado pelo outro. Eu acho que isso é muito importante para um relacionamento. A comunicação, a admiração, saber cultivar tudo isso é muito importante. E partimos para a raposa, né? Que ela foi mais objetiva e direta, falou assim, me cativas. E para ter o final que depois ele iria embora, ela ficar triste, mas teve todo um processo. Que com a Rosa era mais cada um ficava quieto num canto, um admirava o outro e não falava, mas com a raposa ele aprendeu que ele tinha que ter um pouco mais de comunicação, falar. E ali com a raposa era mais uma amizade. Mas eu falo assim, por mais que tenha sido um pouquinho doloroso, eu falo assim que aquela lembrança entre a Rosa e o príncipe é maravilhosa, né? E da mesma forma foi como aconteceu com o aviador e o príncipe. Teve um momento que ele falou assim, não, eu quero voltar para casa. E ter experiências, seja qual ela for, a gente leva pro resto da vida na nossa bagagem. Só que assim, a nossa bagagem, a gente tem que saber o que a gente vai deixar ali. Seja em relação a relacionamento amoroso, numa amizade, trabalho. Eu acho que o Pequeno Príncipe levanta pontos excepcionais. E eu acho que eu vou ter que fazer um segundo vídeo para vocês. Curte, compartilha, comenta aqui se vocês querem uma análise um pouco mais profunda do Pequeno Príncipe. Beijos!